chama assim Missão Impossível, né? Quem já assiste um pouco de filme, conhece um filme sobre isso. Mas eu queria falar de um testemunho de um homem que me impactou quando eu tinha 1 ano, acho, de convertido. Eu vou pedir para Felipe colocar aí no Data Show. Não sei se vai dar para vocês verem. Quantos conhecem esse rapaz que está aí na tela? Levanta a mão. Quem não conhece, eu sugiro a você depois se colocar no YouTube. O nome dele é muito simples, é Nick Fujisiki. Então você bota lá. Mas se você botar Nick sem braços e sem pés, vai aparecer esse homem de Deus. Ele esteve várias vezes aqui no Brasil, testemunhando o poder do Evangelho. Este homem de Deus é casado, tem filho, né? E ele contando a história deles é uma das coisas que me mais impactou durante toda a minha caminhada. E uma das coisas que ele falou, que foi quando nasceu, os pais descobriram que ele não tinha nem braços, nem pés, e acharam que por ele não ter esta condição, que a vida estaria impossibilitada para ele. E ao ele chegar aos 10 anos, ele pensou no seu suicídio. E no momento que ele ia se jogar na piscina, e falou assim: eu vou dar uma basta na minha vida, porque minha vida não tem sentido, não tem um propósito. Foi nesse momento que o Espírito Santo lembrou do amor da família, do amor dos pais. E desde aquele dia em diante, né, hoje ele já tem mais de 30 anos, ele vem passeando por todo mundo e compartilhando o poder de Deus. Ele falou que desde pequeno as pessoas oravam para que o Senhor desse pés, desse pernas, desse mãos. E ele falou que Deus nunca deu isso para ele. Mas uma coisa Deus deu, foi paz no coração. E também sabia ele que isso era suficiente para cumprir o propósito dele aqui na Terra. E é com este Nick Fujisiki que eu gostaria de iniciar hoje a nossa pregação, o nosso tema desta noite, convocando a gente como igreja a abrir Êxodo capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Êxodo 14, versículo 1 ao versículo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu digo para vocês que quando você lê a Bíblia, você vê a história do impossível se tornando real. E você meio que tem que lembrar aquele pensamento que diz assim, né, que o impossível para Deus é só uma questão de opinião. E aqui tem um dos casos mais impossíveis da Bíblia, que eu gostaria de ler junto com vocês. Um caso do qual ficou marcado para sempre na história do povo de Deus e também da nossa história. Êxodo capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piarote, entre Midol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Beel-Sazon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores destes carros, cada um com oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. E os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de fronte de Beel-Sazon, Zefon. Até isso, tá bom? Convido você a fechar os olhos para a gente orar.
Pai, pedimos que a tua palavra seja como aquela flecha que vai, Deus, até o nosso coração. Também como aquela espada que vai até a divisão da alma e do espírito. Pedimos que ela seja assim essa noite, através do teu servo aqui, que teu espírito possa comunicar a tua verdade. Porque conhecendo a tua verdade, que somos livres e que somos libertos. Amém e amém. Então, essa é a primeira cena, talvez uma das maiores cenas de casos impossíveis da Bíblia, que vai se tornar possível. Primeiro, o povo vivia muito tempo escravo. No Egito, escravizados por vários anos, não sabiam o que era ter liberdade, não sabiam o que era desfrutar de poder cultuar o seu Deus. E de repente vem um homem que ninguém sabia de onde veio, para onde vinha, que dizia que o eu grande, o eu sou, havia enviado ele para libertar o povo. E através das 10 pragas, a cada vez de cada praga, o povo de Israel escravo, o povo de Deus escravo, começa a conhecer um Deus que há muito tempo havia sido esquecido deles. Um Deus que era capaz de tornar as realidades mais difíceis da vida em coisas apenas como um obstáculo a ser transponível, a ser talvez superado pelo teu povo. E acontecendo que depois da última praga, o povo é liberto, ele sai com Moisés e acontece a primeira coisa impossível da Bíblia. Como é que um povo sem exército, sem treinamento, consegue sair ainda com os tesouros da terra egípcia, sem mesmo ter tido um treinamento, sem mesmo ter tido uma questão de liderança organizada, apenas um homem, vários homens, mulheres e crianças, e de repente está aquele povo no deserto. Primeiro sonho impossível se tornando real. Sem mexer, talvez nenhuma espada, Israel consegue se libertar daquela época do exército mais poderoso. Só que não acontece aí, continua-se como é que um povo que está acostumado a ser escravo viverá livre no deserto. E aí acontece mais um sonho impossível se tornando real. Deus provém o alimento dia e noite para o seu povo. Mas então chega-se o maior obstáculo de todos, que vai ficar marcado para a história de Israel. Aparece um mar no meio da promessa de Deus. Na Bíblia se chama o Mar Vermelho, né? Mas na nossa vida existem vários mares, né? O mar da desilusão, o mar do medo, o mar da luxúria. O que mais? O mar dos problemas familiares, problemas conjugais. Tudo aquilo que para a gente separa nós, eu e você, da vida abundante e impossível que Deus tem prometido a todos aqueles que crê em Jesus, conforme está escrito. Porque se crê da forma como está escrito, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Então, irmãos, aqui a gente tem esse primeiro adversário, esse primeiro obstáculo, e eu entro aqui no meu primeiro ponto da noite. A primeira coisa que devemos fazer para experimentar a promessa de Deus, tudo aquilo que Ele tem planejado para a gente, para vivermos o impossível se tornar real e concreto, tangível, e que você possa tocar, é você nomear os seus inimigos, os seus obstáculos. Eu citei alguns destes aqui, como a luxúria, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, a autopiedade, que é a pena que você tem de si mesmo. Também problemas conjugais. E o que nós percebemos, irmãos, que esses obstáculos que é colocado em nossa vida, é uma maneira talvez de Deus dizer para mim e para você, que todos nós temos uma missão impossível na Terra. E quando eu quero falar de missão impossível, me escuta bem, eu quero dizer a missão que você vai usar todos os seus recursos e não será suficiente. Quando eu falo missão impossível, eu quero dizer assim, você vai usar toda a tua inteligência, toda a tua finança, toda a tua saúde, e não será suficiente para atravessar aquele obstáculo. Porque naquele momento e naquela hora é que Deus começa a agir.
É naquele momento que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, que só Ele pode fazer. E aqui eu gostaria de continuar a leitura de Êxodo, já no versículo 10 até o versículo 16. E olha o que diz o texto. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que foi que fizeste conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Mas Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem, que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E aqui, meu segundo ponto. Pare de reclamar e mova-se. Mova-se. Eu não sei você, mas já percebi na minha vida várias vezes que eu estou gastando tempo reclamando. Quanto tempo você já perdeu reclamando das coisas da sua vida? Agora observe aqui no texto qual é a visão de Deus sobre os nossos obstáculos. Eu acho que isso tem uma irmã aqui na igreja que gosta muito da série José, né, Maria Ângela? Não sei se tem esta parte na série, não sei se tem. Tem? A de Moisés, né? Mas imagine essa cena que é muito aterrorizante. Você olha para trás e vê o exército mais poderoso, sanguinário, desejando só uma coisa, a sua cabeça. Agora imagine o som. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ir para um estádio de futebol. E quando a torcida vibra, pula, você sente o estádio tremer. Agora imagine as melhores carros dos egípcios, a maior zoada poeira vindo atrás de você e aquela zoada. Meu irmão, é aterrorizante. Mas o pior é que o povo poderia olhar para frente, só que quando olhava para frente, via uma coisa impossível. O Mar Vermelho. Um obstáculo intransponível. Até hoje nessa história, ninguém ouviu falar de algo parecido com aquilo. E veja se não parece muito conosco ou com você. Só existem 3 tipos de pessoas aqui essa noite. Aquelas que ainda estão no Egito, aprisionados pelos seus pecados, escravos dos pecados. Conheci uma pessoa recente, não, conheço a pessoa já há mais tempo, mas recente ela tomou uma decisão: vou parar de fumar. E em uma das ocasiões eu tive que pegar um maço de cigarro dessa pessoa e jogar fora, na ousadia. Eu falei: você não vai parar de fumar? Peguei o maço, joguei longe. E a pessoa: você jogou? E joguei. E aí, vai procurar. Vai ficar sem fumar. Mas óbvio que aquilo é um paliativo. No outro dia ele chega em qualquer lugar e compra o maço de cigarro de novo. Porque aquilo é prisão para ele. Então existe esse tipo de pessoa aqui essa noite. São pessoas que estão escravas dos seus próprios pecados. Pornografia. Não consegue entrar na internet sem assistir qualquer site que não tenha a ver com pornografia. Não consegue passar um dia sem mentir. Mas existe outro tipo de pessoa essa noite.
São as pessoas que foram libertas do cativeiro do pecado, que o Senhor colocou em marcha, que estão no deserto, mas no momento que acamparam e que tiveram oportunidade para pensar, raciocinar na vida, olharam para o passado e perceberam que um dia, mais cedo ou mais tarde, o passado te encontra. Aquele exército que está se aproximando do povo de Israel, do povo de Deus, nada mais poderia ser do que o próprio passado vindo buscar a prestação de contas daqueles do presente. Né? Então existe esse tipo de pessoas. E essas pessoas podem fazer duas coisas. Tem gente que passa anos e anos paralisada com o seu próprio passado. Olha para o seu passado e fala para si mesmo: não tem solução para mim. Eu nunca vou ser aquele tipo de pessoa que agrada a Deus, que vive conforme o propósito. Diferente de Niles, eu não nasci num lar cristão. Esses defeitos me acompanham desde que eu nasci. Fui educado desta maneira, me converti, mas o meu passado, neste caso, me condena. Mas existe ainda uma outra pessoa, e eu creio, em nome de Jesus, que o que Deus quer fazer essa noite é transformar todos nós nesse terceiro tipo de pessoa. Que é aquela pessoa que largou o Egito, largou a escravidão, se colocou a marchar, olhou-se que o passado estava vindo atrás, pedir as suas contas, mas olhou para frente e viu um obstáculo que é impossível para os homens. Talvez seja até um problema, falo assim porque é mais tangível, financeiro. Quantas pessoas que tiveram a má administração financeira no seu passado, sabe que quando se converte, não se resolve da noite para o dia. Mas eu digo para você uma coisa. Desta vez, você não está só. Você não está só. Você vai enfrentar o passado, vai ter um milagre de Deus te esperando pela frente. Mas algo que Deus pede para mim e para você, que você pare de chorar. E mova-se. Mova-se, porque só duas coisas fizeram Jesus se maravilhar-se enquanto ele estava na terra. Sabe quais são, irmãos? A fé e a incredulidade. Jesus, às vezes, olhou para o centurião, olhou para aquela mulher que disse que até os cachorros comiam das migalhas do pão. Jesus chegou a dar uma declaração: nunca vi tamanha fé em Israel. Uma mulher com um problema de saúde há muitos anos, gastado todo o recurso, sem resposta, sem solução para o seu problema. E de repente aquela mulher pega em Jesus e ela é curada. Os discípulos ficam assim: mas Jesus, várias pessoas te tocaram. Ele falou: não, uma me tocou, em fé. A outra coisa que chamava a atenção de Jesus era a incredulidade. Jesus já em Mateus capítulo 6, ele olhava, falava e dizia: olha para os pássaros, olha para a natureza, olha os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, se vestiu como um lírio. E ele falava assim, às vezes ele se espantava e dizia assim: homens de pouca fé. De tal maneira que na palavra de Deus ainda diz assim: não tem, porque não pedis. E Jesus ainda diz uma declaração que talvez seja aquela que todo mundo já fez um teste quando se converteu. Se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, dirás àquele monte: anda, e ele andará. Porque o discípulo, o homem de Deus, ele anda pela fé. E aqui fica a minha pergunta para essa noite: quão impressionados estão o céu com as nossas tentativas de superar obstáculos? E eu, volta e meia, escuto o testemunho de Nick e até hoje eu não acredito. Aquele homem que digita com um pedaço de pé
que é um pedacinho que ele tem, ele até brinca dizendo que é uma asa de galinha. Escreve, já tem o 3º livro dele lançado. Viaja o mundo todo compartilhando que não há nada impossível para Deus. E ainda diz mais: todas as coisas colaboram para bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. E agindo Deus, ninguém impedirá. E ele vai em escola, ele ajuda jovens que estão prestes a se suicidar, achando que a vida não tem valor, que a vida não presta, e ele sem braços nem pés e diz assim: você e eu somos criados de uma maneira maravilhosa por Deus. E você precisa assistir, porque você vai ver que as pessoas ouvindo ele falar começam a chorar. Porque às vezes os obstáculos que para nós parecem impossíveis, para Deus vai ser uma maneira para derrotar o inimigo na tua vida. E é assim que eu quero ler o versículo 19 ou 22. E diz assim a palavra de Deus: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Irmãos, esse é o meu 3º ponto. Mova-se, mas mova-se com ousadia, porque o Senhor te dá cobertura. Eu quero que você só preste atenção nesses versículos, a diferença que acontece dos outros. Deus, enquanto o povo estava no deserto, ia adiante deles. Quando o povo se moveu para atravessar obstáculos, adivinhe para onde o Senhor se colocou? Olha o que diz o texto. O Senhor saiu da frente deles e se pôs atrás. Para dizer claramente que quando a gente age em fé, a nossa cobertura é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. A fé é sempre, desde que o mundo é mundo, desde que as coisas visíveis foram criadas pelas coisas invisíveis, desde que pelo verbo tudo foi feito, desde a criação do universo, a fé é a chave que Deus escolheu para avançarmos na nossa vida. A fé e não a razão foi a escolhida para ser a chave detonadora do propósito de Deus em nossa vida. A fé foi escolhida pelo Senhor para ser a nossa guia enquanto estamos aqui na terra. E eu digo mais a você, é improvável, irmãos, e isso eu falo testemunhando para mim e para você, escuta isso com toda a atenção do teu coração, é improvável que você receba o plano de Deus até que você se coloque em movimento. Você não consegue dirigir um carro estacionado. A fé só aparece, só traz o plano de Deus quando em movimento. Não adianta como academia que você vai e malha e participa de uma competição de levantamento de peso. A fé não se malha assim. A fé cresce atravessando obstáculos. A fé não cresce num quarto lutando entre a dúvida e a incerteza. A fé cresce com tempos de dedicação a Deus.
onde você abre mão de todas as outras coisas para ouvir a palavra dele, encher o seu coração com a voz dele e saber que com ele somos capazes de fazermos proezas. E vamos aqui avançar para o versículo 27 e o 29. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. E quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. E é o meu quarto ponto. O obstáculo impossível que é superado torna-se ferramenta que destrói o inimigo. O obstáculo impossível da sua vida é a ferramenta que Deus vai usar para destruir o inimigo. Exemplo. Se você hoje vive problema com luxúria e pornografia, eu digo para você, se você deixar e mover-se, o Senhor abrir este mar na tua vida, sabe o que vai acontecer? Sabe o que está te esperando lá na frente? Uma família sólida e uma família feliz. Você que olha para frente e ver um mar de crises financeiras, desde que você é gente, você não sai do vermelho na sua vida. Digo e não minto. Se você andar em fé e atravessar esse mar, o Senhor vai te dar um ministério, irmão, de generosidade, de contribuição, e nunca mais faltará o pão em sua casa. Se você olha para a tua frente e tem um problema grave de saúde, e esse é um mar intransponível, eu te digo a você, se você deixar, estender a mão, se andar em fé, o Senhor vai transformar esse seu divórcio em um novo começo. O Senhor vai transformar esse pensamento seu de desistir em um melhor começo de sua vida. Ele irá transformar esse pior problema de saúde, sabem que, irmãos, em testemunho de cura. Eu estou aguardando. Lucas e Simeia não estão aqui, mas estou aguardando o Senhor fazer um grande milagre na vida dele. Só para que a igreja escute que o nosso Deus, ele é vivo. Lucas fez o certo, ele chegou aqui e disse assim, se o Senhor não me curar, ele continua sendo Deus. Se ele me curar, continua sendo Deus. Mas eu que não sou Lucas, ele tem que agir desta maneira, é coerente. Eu digo em minha fé que o Senhor o cure, que esse mar seja aberto e que ele possa dar testemunho que o que era impossível para os homens, para Deus, virou um testemunho de cura. Talvez hoje você chegue aqui e não consegue atravessar o mar da autopiedade. Sabe que mar é esse, irmão? É o mar que você todo dia se lembra de alguém para acusar porque a tua vida não vai para frente. Eu não tenho um bom emprego porque não tive dinheiro. Eu não tenho para fazer uma boa faculdade. Eu não tenho uma boa família porque eu não tive uma boa educação. Eu não tive nada. Pois eu falo, se você anda em fé, Deus te mostrará que você tem capacidade e responsabilidade e potencial para viver a vida abundante que Ele tem para você. E o quinto e último ponto. Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao 4. Então, Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor
que dizia assim, irmãos: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai e eu exultarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Olha como termina o outro lado da história. A celebração espera por você. Há uma música esperando para ser cantada por todos nós. Talvez você está aqui essa noite e tem pedido algo insistentemente ao Senhor. Tem pedido ao Senhor, por favor, faz isso, Senhor. Quem sabe até fez algumas promessas, né? Se tu fizeres isso, eu prometo não faltar mais nenhuma macrocela. Eu prometo nunca mais faltar nos meus dízimos e ofertas. Só espero que você não tenha prometido subir a escada do Senhor do Bonfim, né? Fora isso, o Senhor, vou orar todos os dias, não vou faltar um dia ao meu devocional. Eu acho que todo mundo já fez isso, né? Algum dia ter prometido ao Senhor para que Ele respondesse. E eu digo para você, a resposta já foi dada em Jesus. Em Jesus nós temos o sim e o amém. Essa sua oração já foi dada a resposta. Antes mesmo do povo ser liberto, passaram-se centenas de anos até que o Senhor trouxesse Moisés para realizar o propósito. Mas Deus tinha escutado desde a primeira oração. E Ele falou: eu escuto o gemido do meu povo. E no tempo certo, se você não desfalecer, você verá aquilo que era obstáculo ser o maior testemunho da sua vida. Eu tenho um convite a fazer à igreja essa noite. E assim concluir a minha palavra. Eu tenho um convite e um desafio. Irmãos, vamos andar em fé. Vamos impactar o céu e a terra com as loucuras que faremos para Deus. Biblicamente, as proezas que faremos para o Senhor. Irmão, eu te convoco a viver o melhor tempo da sua vida. Eu te convoco você a viver uma vida abundante de verdade, que só está disponível. Primeiro, aqueles que creem em Jesus. E segundo, aqueles que andam em fé, conforme o Senhor prometeu. A Bíblia Sagrada é um presente de Deus para a igreja. E você pode, talvez, tirar daí e calibrar como está a tua fé em Deus. Você tem pouco lido a palavra de Deus. Eu quero dizer que por exemplo, neste púlpito, se a palavra de Deus está aqui como esta água, você, cada vez, aqui está cheio de promessa. Nesta água há a promessa de saciar a minha sede. E cada vez que você anda, crendo na verdade de Deus, você se aproxima disso aqui, de ser saciado pelo Senhor. E cada vez que você escuta ou crê em uma mentira, você se distancia e você se afasta de tudo aquilo que Deus falou. Tem gente aqui que, apesar de crer na cabeça que Deus ama, no coração duvida do amor de Deus. Porque se cresce no amor de Deus, amaria a sua palavra. Talvez você não tenha nem a coragem de falar isso. Diz assim: eu não acredito que Deus me ama. Por quê? Porque você tem um obstáculo e um passado para você lidar. Então a minha conclusão nessa noite é a seguinte: além desta convocação, é uma aplicação. Que tipo de pessoa você
é nesta noite. Aquela que está presa no Egito. Aquela que o Senhor tirou do Egito porque você creu, o Senhor te libertou. Mas ainda tem que lidar com o seu passado e você está gelado de medo. Tem uma pessoa que veio para esta igreja aqui e eu comentei com um colega. Falei, olha, fulano foi visitar lá a igreja. E aí ele fez a seguinte piada para mim. E as paredes ficaram em pé? Eu expliquei, como assim? Falei, porque aquele homem tem tanto pecado, mas tanto pecado, que quando ele entra na igreja as paredes caem. Eu falei, você não entendeu. Assim como dista o ocidente do oriente, assim o Senhor separa o nosso pecado. O nosso passado vai servir só de lição. Agora vamos para outro tipo de pessoa e finalizar. É aquelas que olharam para o obstáculo intransponível, que você sabe que há muito tempo luta e você não vence, que você já desistiu. Nessa igreja talvez tenha pessoas que já desistiram até do seu próprio ministério. E com o passar do tempo na igreja, pode acontecer um mal a você. Sabe qual é o mal? Você se acostumar com a cadeira da igreja. Quanto, na verdade, Deus quer morar dentro de você. Olha, irmãos, deixa eu avisar uma coisa aqui bem claramente. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Ninguém se aposenta no reino de Deus, não. A promessa de Deus que o fim será melhor que o que, irmãos? Que o começo. Eu queria orar nesse momento agora. Pedir para a igreja se colocar de pé. E fazemos esta oração de entrega e consagração ao Senhor. Fazer uma oração breve, uma oração curta. E eu queria que você pusesse a mão no teu coração. Que eu vou orar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, desata a tua unção sobre esta vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, torna o impossível possível nesta vida agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, traz libertação a este que está preso no Egito. Pai, em nome de Jesus, abre esta mente, abre este coração para a vida abundante que o Senhor tem preparada para esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Pode se sentar.